na História, com Carlos Bastos. A 15 de fevereiro de 1830 começou um famoso debate entre naturalistas franceses sobre a estruturação do reino animal. Este debate entre franceses rapidamente atravessou fronteiras e chegou a outros cientistas, nomeadamente a Richard Owen, um senhor que provavelmente talvez nunca tenha ouvido falar. O que é pena, porque a vida dele dava um filme, ou melhor, dava uma série. Richard Owen não era uma pessoa simpática. Era uma espécie de Mr. Burns dos Simpsons, misturado com Ebenezer Scrooge de Um Conto de Natal. Já está a imaginar, certo? Ele era um velho biólogo, britânico, enfadonho. No entanto, é graças a ele que os dinossauros são tão populares. Richard Owen era maçador, era obnóxio e foi médico durante os primeiros 50 anos da sua vida. Então começou a estudar biologia animal e conseguiu um cargo no Museu Britânico. Levava o seu trabalho tão a sério que o Jardim Zoológico tinha de o avisar cada vez que morria um animal para ele o poder dissecar. Certa vez, a mulher de Owen, quando regressou a casa, deu de caras com uma carcaça inteira de um rinoceronte no alpendre. O ponto alto da sua carreira foi quando ele decidiu inventar um nome para todos os esqueletos gigantes de répteis que estavam a ser encontrados pelo mundo inteiro. Ele misturou as palavras gregas lagarto e terrível e pronto, apareceu o termo dinossauro. O único ponto a favor dele é que numa época em que a paleontologia mal existia, Richard Owen tinha um dom incrível para olhar para fósseis incompletos e ver como as criaturas deveriam ser quando estavam vivas. Isso ajudou a despertar o fascínio do público por esses animais imponentes cujos esqueletos até essa altura estavam escondidos nas universidades. Portanto, Richard Owen trouxe os dinossauros para o mundo, criou o Museu de História Natural de Londres e certificou-se que este seria um local aberto a todo o público. Só Charles Darwin era mais famoso do que ele. Mas, se todos já ouvimos falar de Darwin, então, por que é que quase ninguém conhece Owen? Porque ele foi, provavelmente, um dos homens mais desagradáveis que já existiu. Os historiadores dizem que era malicioso, desonesto, sádico, viciado em controvérsias e movido pela arrogância e pelo ciúme. Ou seja, não só era uma pessoa de difícil trato social, como também era descaradamente imoral. Passou anos fazendo tudo o que podia para arrastar o nome de Darwin pela lama, apenas porque discordavam em algumas questões, coisas pequeninas, mas fez muito pior a um biólogo chamado Gideon Mantell. A ele, roubou-lhe o crédito da descoberta de um dinossauro, usou a sua influência na Royal Society para garantir que nenhum dos artigos de Mantell fosse publicado e quando o senhor ficou doente demais para se defender, simplesmente assumiu o crédito de todas as descobertas e renomeou a maioria dos dinossauros que Mantell tinha descoberto. E depois da morte de Mantell, ainda escreveu uma carta anónima para os jornais a dizer que ele era um idiota e um mau cientista. Por isto, e muito mais que ficou por dizer, ele é uma figura pouco querida da história e da ciência, mas, pelo menos, agora já sabe quem foi Richard Owen. Pense nele na próxima vez que vir Jurassic Park.